Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre iniciar uma série sobre o plano, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Isso porque já vinha o Direitos Humanos Plano 1, Plano 2, o Programa 1, Programa 2, e agora em 2010, no tempo do governo Lula, a versão 3. Né? Interessante que você baixe da internet, né, o decreto presidencial 7.037 de 2009, que depois foi atualizado pelo decreto 7.177 de 2010, e dá um panorama até explicativo muito bom sobre os objetivos e a finalidade dessa agenda, né? Muito bem. Só que antes de adentrar no conteúdo mesmo do PNDH 3, eu preciso esclarecer duas ideias ou conceitos muito importantes. Primeiro, o conceito de sociedade civil. Não há uma unanimidade a respeito da criação desse conceito, mas aqui eu vou tomar como referência o século XVII. Lembrando que ali, século XVII, ainda no século XVIII, a sociedade civil tem duas perspectivas importantes. A primeira é o que significa de fato esse termo civil. Significa uma sociedade criada pelos homens, né, através da razão, o racionalismo moderno, muito bem. Mas também, associada a isso, está a ideia teológica de oposição a uma sociedade inspirada por Deus. Certo? Isso é muito importante. O esclarecimento desse conceito, aí vem as diversas definições, né? Hobbes, John Locke, enfim, tem as diversas definições de sociedade civil que estavam voltadas para um freio, né, para com o Estado. Uma forma de fazer prevalecer, inclusive, os direitos naturais. Né? Essa ideia de que o Estado poderia facilmente, através do governo, é claro, poderia facilmente violar direitos, cometer o abuso de autoridade, e daí por isso mecanismos já começaram a ser criados para o freio a esse grande Leviatã, como chamava Hobbes, né? Só que mais recentemente, e particularmente no Brasil, mas não só, o conceito de sociedade civil ele deixa de ter aquele significado moderno de uma perspectiva de um freio para possíveis abusos do Estado, e passa mesmo a ter uma perspectiva de conflito. A sociedade civil no sentido de uma antítese ao Estado, de um permanente confronto, uma visão mais dialética, hegeliana, marxista do Estado. E isso está muito claro na teoria gramsciana, né? E está muito claro que hoje o conceito mais badalado de sociedade civil é o conceito gramsciano, no Brasil e no mundo. Muito bem. Aqui vem agora uma segunda questão importante, que é esclarecer
o papel do Conselho Social e Econômico da ONU, esse circuito ONU. O Conselho Social e Econômico da ONU é um dos órgãos, é uma das agências mais importantes da ONU. E geralmente permanece em silêncio, você pouco ouve falar. Mas é através dele que, pouco a pouco, desde os anos 60, a Rússia e a China começaram a introduzir ideias comunistas nas atividades, nos documentos, na percepção da Organização das Nações Unidas. Tá certo? É a partir do Conselho Social e Econômico que, por exemplo, vai surgindo pouco a pouco e se espalhando pelo mundo a ideia de que o crime é um problema social, de que o crime se dá na sociedade capitalista porque ela é capitalista. Se analisar, é claro, o crime nas sociedades comunistas. Então, todo esse direcionamento ideológico, e muitos outros exemplos poderiam ser citados, eles vão se dar exatamente através do Conselho Social e Econômico. E a dona China e a dona União Soviética, agora a Rússia, sempre estiveram por esses bastidores manipulando essas tendências. Tá certo? Muito bem. Uma outra questão importante, volto aqui a orientar e salientar, que é exatamente o porquê dessa nova concepção de direitos humanos, vinculando diretamente direitos humanos à questão sexual e da sexualidade, agora genericamente chamada de gênero. Muito bem. Cabe ressaltar que a questão do ambientalismo não é exatamente contra o capitalismo, contra o industrialismo, como parece ser. Essa perspectiva está certa? Está, mas isso está no segundo plano. O objetivo maior do movimento ambiental está intimamente ligado ao problema da chamada bomba populacional, conceito inclusive que aparece nos anos 60 do século XX. Qual o raciocínio que é estabelecido? É o seguinte: a população cresceu muito, tem muita gente, e por isso está destruindo o planeta. O problema do mundo não é o capitalismo exatamente, como parece ser a princípio. O problema do mundo estaria, segundo essas teorias evolucionárias, estaria nas pessoas, no ser humano. É o ser humano que tem que ser reduzido a sua quantidade, porque inclusive por conta dessa expansão da população, isso força a indústria, o sistema capitalista, a produzir mais. Para produzir mais, precisa de mais matéria-prima. Então, para que o sistema capitalista, a indústria, precise de menos matéria-prima e por isso afete menos a natureza, é preciso que não existam pessoas para consumir. Então, reduz a população. Daí porque a questão do sexo e sexualidade, a questão de gênero, passa a incorporar uma nova interpretação, evidentemente socialista, dos direitos humanos. Basta você fazer uma comparação, uma análise detalhada, com atenção, do que está na Declaração de 48, que visa proteger o indivíduo, e você perceber que a partir de um determinado momento em que você não tem uma data fixa, você começa a ver essa tendência aparecendo. Por isso que eu expliquei a questão do Conselho Social e Econômico e da influência da China e da Rússia por trás disso. Você começa a ver uma tendência a não mais proteger o indivíduo de um possível abuso do Estado, mas proteger os coletivos. Não mais do abuso do Estado, necessariamente, mas sim de uma sociedade
homofóbica, racista, machista, aquela coisa toda que a gente já conhece. Nesse sentido, até o Estado passa a ser um instrumento protetor desses coletivos. Eu aconselho que você leia um livro, não é livro, foi um artigo escrito pelo Marx, A Questão Judaica. Se você ler A Questão Judaica, você vai prestar atenção, você vai ver que toda a crítica que ele faz, inclusive a Declaração Francesa, do século XVIII, você vai ver que aquele livro é o livro inspirador dessas novas transformações e interpretações do que veio a se chamar mais recentemente de direitos humanos. Daí porque ser necessário, as agendas, como eu já expliquei em outros vídeos, as agendas são resultados de todo um processo de discussão internacional entre ONGs revolucionárias, bancadas pelas grandes corporações, e supostos órgãos ou agências da ONU, que se dizem também representantes, defensores de uma paz entre as nações. Na verdade, é uma licitação de cartas marcadas, porque as mesmas corporações que bancam as ONGs e as fundações revolucionárias são essas mesmas corporações que estão por trás também, orientando inclusive quem irá ocupar os cargos em determinadas agências ou órgãos desse circuito Organizações das Nações Unidas. Então, na verdade, é um debate entre iguais, todo mundo do mesmo time. Muito bem. E aí que em 2010 aparece no Brasil o plano, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Se você comparar, você pode baixar os 3 na internet. Se você comparar o 1 e o 2 com o 3, você vê que houve uma evolução. O 1 e o 2 estão muito mais para cartas de intenção. O 3 já é muito mais sofisticado, muito melhor elaborado. Se você pesquisar na internet, você vai ver, inclusive, que são colocadas coisas bonitinhas, do tipo, fizeram debates, fizeram conferências, Conferência Nacional de Direitos Humanos, onde ouviu, daí porque a necessidade de eu te explicar algumas questões anteriormente, que nessas conferências foram ouvidas, foi ouvida a sociedade civil organizada, conceito gramsciano de sociedade civil. O que é a sociedade civil organizada? É a sociedade dos coletivos. E que foram ouvidas, você vai ver alguns sites também, dá até números, 14 mil participantes representando a sociedade civil organizada, o poder público, garantindo força institucional ao programa. Meu querido, 14 mil pessoas numa população de 200 milhões de habitantes não tem relevância alguma. Não tem relevância alguma. Então, o povo brasileiro, o cidadão brasileiro não foi representado nessas conferências, e na verdade o que você tem, de novo, ONGs longamanos do poder financeiro, econômico mundial, que atuam aqui no Brasil com nomes brasileiros, mas que estão a serviço dos Rockefellers, dos Jorge Soros da vida, e de todos esses grandes milionários que bancam essa revolução socialista, que eu já expliquei porquê em diversos outros vídeos. Muito bem. Então, como eu disse antes, é um debate entre amigos. É um debate entre amigos. Então, sociedade civil organizada, que é um conceito, inclusive, que está na Lei de Diretrizes Básicas do Ensino Brasileiro, que é também de cunho gramsciano. Tá certo?
Então agora eu vou pegar aqui alguns detalhes. Esse vídeo, se você prestar atenção na capa, eu botei parte 1, porque não tem condição de eu explorar o universo do PNDH3 em um vídeo de meia hora. Então eu vou produzir outros vídeos aprofundando um pouco mais essas questões e um pouco mais de detalhes do programa. Aqui eu vou pegar apenas uma primeira parte, né, aonde ele elenca, né, os eixos orientadores e as suas respectivas diretrizes. Tá certo? Muito bem. E aí fala aqui, né? O PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Eixo orientador 1. Interação democrática entre Estados e sociedade civil. Isso é exatamente um pressuposto, um fundamento, né, da teoria da ditadura do proletariado na versão gramsciana, onde sociedade civil e sociedade e o Estado, sociedade política, se fundem e formam um só corpo. E a sociedade civil e esse Estado se fundem como? Através dos representantes dos coletivos, que seriam os supostos verdadeiros representantes da sociedade. Interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Preste bem atenção. Tenho tentado esclarecer em diversos vídeos para o novo conceito de democracia. Democracia hoje está sendo falada, não é a democracia um homem, um voto, a chamada democracia liberal. A democracia hoje, muitas vezes também apelidada, até mais de maneira mais honesta, de democracia popular. Esse termo ele substitui ilusoriamente, para enganar mesmo as pessoas, é um truque semântico. Ele substitui o conceito de ditadura do proletariado do Sr. Karl Marx. Tá certo? Ele substitui o termo de uma ditadura comunista e fica mais fofinho, fica mais agradável aos seus ouvidos falar de uma democracia popular. E nesse sentido, você, sem saber, se engaja nesse processo. Tá certo? Desenvolvimento de direitos humanos. Um ambiente equilibrado. O que é um ambiente equilibrado, tecnologicamente responsável? Muito bem. Aí nós voltamos lá para a Carta da Terra, para ficar uma coisa bem fundamentada. Isso tudo que eu estou falando aqui, você tem livre acesso também na internet, sem nenhum problema. Tá certo? Olha aqui, ó. Na Carta da Terra, logo na primeira página, é dito assim: o crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado, olha o que eu falei antes, os sistemas ecológico e social. Qual é a saída então? Reduzir a população. Tá certo? As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. E aqui, um pouco mais abaixo, ele vai dizer: o surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Daí porque você precisa prestar atenção naquilo que eu tenho tantas vezes ressaltado, que é a importância entre o ambientalismo, o movimento revolucionário chamado ambientalismo, e esta nova ideia ecumênica de uma religião mundial. São faces de uma mesma moeda. O objetivo fundamental é destruir o cristianismo. A moral cristã, a moral que proíbe o aborto,
um eficientíssimo meio de controle populacional, já usado e testado em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. Certo? E aí, se você desce cá, se você desce cá para o item 11 da Carta da Terra, você vai ver: afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável. Poxa, o que é que tem a ver igualdade de gênero com desenvolvimento sustentável? O que é que tem a ver questão sexo e sexualidade com desenvolvimento sustentável? Está escrito aqui. É simples. Daí porque promover o casamento homoafetivo juntamente com as políticas de aborto. Daí porque tudo aquilo que está ligado ao sexo e à sexualidade passa a ser um direito humano. Com bandeiras do tipo lutar contra a homofobia, lutar pelos direitos das mulheres, mas por trás destas bandeiras chamadas de politicamente corretas, existe um outro projeto, existe uma outra finalidade. Tá certo? Não é proteger ninguém, é usar sim determinados mecanismos para atingir determinados fins das chamadas elites globalistas. Dê uma estudada, vai ver como surge esse programa, né? A partir inclusive da Rio 92, a Carta da Terra. Vai ver que um dos últimos redatores dessa carta foi um dos membros da família Rockefeller. Tá bom? Tá certo? Então, promoção de direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e participação. Eu gostaria de chamar a atenção para essas colocações bonitas, né? Que chega às vezes nos emocionar, mas são essas declarações, são essas afirmações, são essas assertivas, né? Diretriz 8 do eixo 3, preste bem atenção, diretriz 8 do eixo 3, do eixo orientador 3. São essas colocações abertas que são verdadeiras janelas e portas escancaradas para a implantação de, por exemplo, agendas de gênero. Veja o que está sendo dito aqui, Preste bem atenção. Desenvolvimento integral. Você não sabe o que está sendo entendido como desenvolvimento integral pelas pessoas que escreveram isso. Você está interpretando do seu jeito. Tá certo? No meu tempo de garoto, educação integral poderia ser o quê? De manhã e de tarde na escola, educação física, matemática e português, ou seja, Hoje é muito mais. Hoje a educação, como eu já expliquei em outros vídeos, você pode procurar nos meus vídeos sobre a pedagogia de Maquiavel. Mundialmente, é uma política mundial, encabeçada pela dona ONU e as suas correlatas Unicef e Unesco. Substituir a família pela escola. É a escola que vai educar sexualmente o seu filho. Porque você, com essa sua visão burguesa discriminatória, segundo consta, não vai poder mais educar seu filho. A família agora tem um papel subordinado. A família agora não tem mais o papel principal na educação dos filhos. E são afirmações como essas, abertas, amplas, bonitas, mas amplas, que fazem com que outras agendas, como a agenda de gênero, entre nas escolas, entre na sua casa. Diretriz 10, garantia da igualdade na diversidade. E aí você começa a ter toda uma política voltada para defender esses chamados direitos humanos, nessa nova versão neomarxista. Aqui, por exemplo, no eixo orientador 6, direito à memória e à verdade. Muito bem. Aí que investigaram Ustra,
processaram o Coronel Ustra, mas ninguém nunca falou nada da Dilma, que assaltava banco e praticava atentado terrorista. Né? Então essas comissões criadas não foram necessariamente comissões da verdade, foram comissões da parcialidade, melhor dizendo. Né? Tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha servido para lhe esclarecer um pouco sobre essa questão. Eu vou fazer outros vídeos aprofundando um pouco mais, passo a passo. Tudo que eu falei aqui você pode pesquisar na internet, não precisa comprar livro algum, né? E você pode constatar por você mesmo tudo aquilo que eu falei. Tá certo? Se você gostou, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise. Divulgue meu trabalho. Muito obrigado.